Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET do 4º bimestre de Língua Portuguesa. Estou aqui na página 10, semana 3. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é gênero crônica. Vamos na leitura inicial. A crônica é um gênero que se popularizou no Brasil, misturando ação narrativa, comentário do cotidiano, lirismo e humor. Muitas crônicas brasileiras permanecem interessantes e atuais até muito tempo depois de terem sido publicadas em jornais diários, seu principal suporte. Nesta aula, você vai conhecer melhor esse gênero situado entre o jornalismo e o literário. E depois será a sua vez de produzir uma crônica. Breve apresentação. Faça um resumo a partir da marcação em rosa e a partir da explicação. A palavra crônica vem do latim crônica. Significa originalmente registro de histórias, segundo a ordem em que sucedem no tempo. No século XIX, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Ela apareceu pela primeira vez em 1799, no Journal de Débats, publicado em Paris. Esses textos comentavam de forma crítica e irônica os fatos ocorridos durante a semana. O cotidiano é presença fundamental na crônica. É a partir dele que esse gênero desenvolve a análise, a reflexão, o comentário ligeiro, a narração, a composição de retratos, descrição de pessoas e etc., de modo a levar o leitor ou a leitora a se divertir, a refletir ou a se emocionar. Embora esta não seja uma característica de todos os textos do gênero, muitas crônicas contam com uma história, aproximando-se, portanto, do gênero conto. Quando isso acontece, é possível identificar os elementos básicos de uma narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens e narrador. Em muitos casos, a crônica utiliza a metalinguagem. Fala sobre si mesma, sobre a escrita e a observação do cronista, sobre a escolha de palavras e necessidade de ter ideias. Enfim, sobre tudo o que envolve a produção desse gênero textual. Para complementar essa ideia, irei trazer um site a qual aborda a metalinguagem. Estou no site Toda a Matéria e temos que a metalinguagem é a linguagem que descreve sobre ela mesma, ou seja, ela utiliza o próprio código para explicar. Vale lembrar que utilizamos muito a metalinguagem no cotidiano. Quando perguntamos o significado de determinada palavra, estamos usando a função metalinguística. Temos aqui o exemplo de uma metalinguagem, porque, nesse caso, nós vemos aí o desenho e a mão de uma pessoa que simboliza isso. E essa ideia está aqui nos exemplos de metalinguagem. Vamos na leitura? Exemplos de metalinguagem: o autorretrato de um fotógrafo, a foto de uma câmera nas propagandas publicitárias, a pintura de um artista pintando, o filme que descreve sobre o cinema, o texto que fala da escrita e o desenho de alguém desenhando. Voltando no nosso material, temos aqui que a crônica, justamente por ter o cotidiano como principal fonte temática, revela aspectos da sociedade, na qual se insere a situação narrada. Muitas crônicas tratam diretamente de temas sociais, como a desigualdade, o preconceito e as relações de trabalho. Outras comentam os acontecimentos políticos ou os hábitos sociais.
Para saber mais, o escritor e jornalista mineiro Fernando Sabino é considerado um dos mais importantes cronistas do país, ao lado de Paulo Mendes Campos e de Rubem Braga. Suas principais obras foram O Encontro Marcado, O Homem Nu, O Menino no Espelho e O Grande Mentecapto. Este último rendeu ao escritor o Prêmio Jabuti. No caso, nós temos aqui a sugestão da crônica de Fernando Sabino. No caso, o nome é A Última Crônica na Telinha. Essa crônica ganhou várias versões em vídeo. Dentre elas, destaca-se a dirigida por Jorge Monclar. Ao fazer uma releitura da crônica, o vídeo introduz elementos característicos da vida nas grandes cidades. Eu vou acessar de forma que você possa aí visualizar e, nesse caso, possa assistir posteriormente. Essa é a primeira sugestão, então vou colocar um trecho. Esta é a outra sugestão. Vamos aqui assistir um pedaço também. A caminho de casa, entro num botequim para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. Voltando ao nosso material, temos as atividades. A crônica a seguir foi escrita por Fernando Sabino, que nasceu em 1923 e morreu em 2004, e publicada no livro A Companheira de Viagem, de 1965. Leia com atenção para responder as questões. A última crônica. A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial ao episódio, nessa perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples, melhor dizendo, espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo o meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim, eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço, então, um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos. Laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curvas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás da cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando, imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali.
Ao meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem, atrás do balcão, apanha a porção de bolo com a mão. Larga-o no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante e retira qualquer coisa. O pai se resume de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta com um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio a que os pais se julgam discretos. Parabéns para você, parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha, melhor dizendo, agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo. Limpa o farelo de bolo que cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu queria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Após a leitura, nós temos aqui um glosário. Então, balbucio é o ato de balbuciar, quer dizer, falar ou cantar de forma tímida, hesitante, imprecisa. Episódico, acidental, ocasional. Esquivo, que evita contato, que se intimida na frente de estranhos. Irrisório, sem importância, insignificante. Munir-se, abastecer-se do necessário para realizar algo. Sôfrego, ansioso, impaciente. Caso você tenha outras palavras, você também pode colocar aqui no glosário. É uma atividade à parte. Ação e cidadania. As palavras e o preconceito. Durante muito tempo, o uso de termos relacionados à cor da pele para designar a condição social de uma pessoa foi considerado normal. Assim, na crônica de Fernando Sabino, a identificação da cor da pele das personagens com os termos usados na época, década de 1960, é feita não apenas para descrevê-las fisicamente, mas também para indicar a classe social a que pertence. Hoje, esse tipo de associação é inaceitável, principalmente no Brasil, um país constituído por muitas etnias e marcado por tantas e tão profundas desigualdades sociais. No caso aqui, é porque ele utiliza, por exemplo, as palavras negrinha para descrever a personagem, fala que é um casal de pretos. Então, essa observação é muito pertinente. Atividade 1. Qual é a situação que dá origem à crônica? Eu marquei aqui, no terceiro parágrafo, uma parte em azul. É só você fazer a leitura e colocar com as suas próprias palavras. Continuando, atividade 2. As crônicas costumam durar tão pouco quanto as notícias do jornal, da revista ou do site em que circulam. Ambas, crônicas e notícias, se ocupam do mesmo objeto, o cotidiano. Que elementos da crônica de Fernando Sabino poderiam ser associados ao cotidiano, ao efêmero, de pouca duração que passa rapidamente?
caso eu fiz uma marcação aqui em verde, tá? No início do texto, mas você pode estar complementando com mais uma ideia. Atividade 3. A crônica sugere uma relação entre a cor da pele das personagens e sua condição social desfavorecida. Levando em conta que o texto foi escrito em 1965, com que objetivo o narrador parece propor essa relação? Desqualificar os afrodescendentes ou retratar criticamente uma realidade? Justifique sua resposta com elementos da crônica. No caso aqui, você pode abordar essa segunda ideia, não é mesmo? E pode justificar a partir da marcação em rosa. Você também pode utilizar das ideias que temos aqui nas palavras e o preconceito, tá? Que nós acabamos de fazer a leitura. Continuando, atividade 4. Agora é com você. Você escreverá uma crônica a partir da observação de uma cena do cotidiano, de um texto, de um fato publicado no jornal ou de uma reflexão sobre um tema contemporâneo. Para escrever o seu texto, faça um levantamento de possíveis temas que poderiam fazer parte de sua crônica. Lembre-se de que na crônica o autor observa os detalhes e registra as cenas e reflexões de modo subjetivo, quer dizer, de modo particular. É a linguagem que vai caracterizar o estilo do cronista. Planeje sua produção a partir dos elementos a seguir. Motivo da crônica: observação de uma cena ou fato, reflexão sobre um tema atual, comentários sobre um fato cotidiano. Eu irei mostrar algumas imagens de 2 assuntos. Você pode partir dessas imagens para colocar assim o motivo aí da escrita. O primeiro assunto é a fome. Como você já deve ter observado, em 2021 a fome ficou mais aparente. Então, o Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome, de acordo com uma pesquisa. E nesse sentido, nós temos aqui uma família e temos também a imagem de um menino utilizando aqui não o gás para cozinhar, mas alguns tocos, né, de árvores. Então, assim, mostrando essa realidade, ainda mais pelo preço do gás. Você com certeza já deve ter visto outras questões na televisão ou na internet, então você pode partir dessa problemática. Outro assunto que temos atualmente é o aumento do preço da gasolina. Então, aqui é uma primeira imagem com os preços. E temos aqui uma comparação. Em agosto de 2020, R$100 você colocava 24 litros de gasolina. Hoje, né, no caso em agosto de 2021, 17 litros. Né? Em outubro nós devemos ter aí uma alteração. Então, por isso que eu falo que é um assunto pertinente. No caso, temos outra imagem aqui, né? Que faz essa alusão ao preço da gasolina, quer dizer, nós estamos gastando muito e essa ideia, mesmo que você não tenha carro, influencia no preço de tudo, porque nós precisamos que os alimentos, por exemplo, cheguem até nós e por essa razão, né, eles utilizam da gasolina e eles vão repassar o preço. Voltando aqui no nosso material, você pode pensar em personagens, por exemplo, você pode descrever uma pessoa que você viu que está passando fome, por exemplo. Pode começar assim como o Fernando Sabino, tá? Falando que estava em dúvida sobre o que escrever, e aí de repente você estava sentado numa praça, por exemplo, e daí, né, viu essa situação. Ou, por exemplo, você pode fazer parte da história, e aí temos a ideia do narrador, né, que pode ser em primeira pessoa, que participa ou participou do acontecimento, ou você, né, narrando essa história em terceira pessoa, apenas testemunhando, né, e observando os fatos sem ter participado deles.
Coloque o tempo, quer dizer, o momento em que se passa a cena ou a lembrança de momentos do passado. Faça uma descrição bem detalhada ou geral, local em que os fatos ocorrem ou ocorreram. No caso, se você escolher uma das imagens, antes de escrever a crônica, você pode fazer uma descrição de tudo que você está vendo e depois colocar assim na sua crônica. E depois o enredo, qual a intenção a intenção do texto, né? Emocionar, provocar humor ou fazer refletir, denunciar ou criticar. Acho que essa última ideia é bem interessante. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula, espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.